Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à ETEC Jardim Ângela, Céu Guarapiranga, Céu Guará. É uma honra estar aqui novamente com vocês. Depois de uma longa parada aí nas gravações, a gente inicia essa roda de conversa maravilhosa. Hoje, com ele, com o professor, ele é doutor, e a gente vai falar sobre essa temática tão importante neste mês de maio. É maio. Vamos falar com ele, o professor Josimar. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Boa noite, professor Henrico. Tudo ótimo, senhor? Como está? Tudo bem, graças a Deus também. É uma imensa satisfação de tê-lo aqui na nossa unidade. Quero falar para vocês, galerinha, que o professor Josimar, ele, de prontidão, quando eu mandei mensagem, ele automaticamente falou assim: claro que eu vou falar com os alunos da ETEC. Então, é uma honra para nós aqui do Jardim Ângela do Céu Guarapiranga está aqui com o senhor hoje para falar desse tema que é tão importante. Mas antes da gente falar do tema, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua formação, para os nossos alunos saberem aqui do curso de serviço jurídico e também da nossa comunidade escolar. Ótimo. Para mim, primeiramente, é um prazer voltar à casa, porque eu sou proveniente do Capão Redondo, né, região circunspecta o Guarapiranga, né? Então, o bom filho a casa torna. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, conversar com vocês, compartilhar a experiência, bater um papo, não é? Então, eu sou filho do Capão Redondo, tenho o enorme prazer de dizer que sou filho do Capão Redondo. Então, me chamo Josimar Monteiro, tenho 31 anos, sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo, sou formado em Letras também pela Universidade de São Paulo, e sou formado em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção. Fiz especialização em Educação e Direitos Humanos pela Federal do ABC. Fiz também especialização em Educação para o Ensino Médio, Novas Tecnologias, pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, IFSU. E também fiz mestrado em Direito Internacional e doutorado também em Direito Internacional. Atualmente eu sou professor na área jurídica, também codivido experiências com a área diplomática brasileira, não é? Então, sempre estou circunspecto ao Itamaraty, às atividades relacionadas à representação do Brasil em outros lugares, e também tenho um ofício eclesiástico, né? Também sou seminarista, trabalho circunspecto a algumas coisas da Igreja Católica especificamente, tá bom? E os direitos humanos sempre foram a minha grande paixão, na verdade, né? Sempre foi o que eu amei, que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Nossa Senhora, é do Capão, então é da gente, né? Aqui da nossa região do Capão Redondo, e é uma honra, né? Como o senhor mesmo disse, né? O bom filho a casa torna. Falando um pouco da sua primeira formação em direito, né? E o nosso curso, né? A maioria dos nossos professores, o curso é voltado para o direito. Por que o senhor iniciou a sua carreira ali estudando, né? Numa das melhores faculdades, né? Do país? Falar um pouquinho sobre o que fez o senhor fazer o curso de direito, primeiramente. Bom, acho que primeiro de tudo, né, e aí a gente falando já em educação e direitos humanos, foi o poder potencializador de um professor, né, que me ajudou muito e que o nome dele é Jonas Dias Filho, é professor na Uninove, foi professor na PUC e foi o meu professor. Eu fiz um ano de direito na universidade privada, uma vez constatando assim as minhas potencialidades, meu interesse pela pesquisa, por já ter passado por uma universidade, esse professor me potencializou. Então, um dia eu fui lá, né? É o que eu aconselho também, oportunamente, os estudantes a darem um pulinho lá na universidade pública. Eu fui na Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, e logo quando cheguei fui muito bem tratado, né? Assim, os elevadores, as pessoas saíam dos elevadores, né, para me receber e ser de um lugar. Fui muito bem acolhido nas palestras que lá eles dão, sempre é um lugar de debate e palestra.
Então, uma vez conhecendo esse ambiente, eu me apaixonei pelo lugar e ótimo, né? Também pelas pessoas. As pessoas que são exatamente ligadas ao seio da universidade. Então, foi o que me fez me apaixonar em primeiro lugar. Depois, também o mundo jurídico, a questão da oratória, do cuidado com os outros, né? E de, sobretudo, a justiça social. Porque a gente que nasceu no Capão Redondo, a gente tem sede e fome de justiça, não é mesmo? A gente não aceita determinadas situações, a gente não aceita determinadas desigualdades. E eu gostaria, eu tinha gostado naquele momento de lutar. Eu gostaria de lutar por um mundo melhor. Então, a forma com que eu encontrei dessa luta foi por meio dos estudos, né? Sim, a gente que é jovem, né, e periférico, né, da cidade de São Paulo, né, Capão Redondo, a gente tem essa gama mesmo, né, de justiça nesse processo. Queria que o senhor falasse rapidamente, nesse processo a gente já está entrando mesmo na educação e direitos humanos, nesse processo, ser um jovem negro, é, como que é esse processo? Como é que foi, né, esse processo para você, esse poder de fala, como o senhor mesmo disse? Porque nós, jovens periféricos, né, na sua grande maioria, ele tem esse processo de que, será que eu vou chegar lá, né? Então, como vem do senhor, né, para quem está nos assistindo aqui, agradeço pela audiência, o senhor é um porta-voz para nós, né? O senhor chegou lá, né? Chegou até o seu doutorado, o seu mestrado. Nesse processo, como é que foi tudo isso para o senhor, né? Sim, tinha gama de justiça nesse processo que a gente vive hoje, né? Como é que foi tudo isso, né, para esse jovem, para o senhor ser, né, um espelho para nós, né? Assim, eu sendo também da periferia, vejo esse potencial que o senhor traz para nós nessa primeira fala. Rapidinho, porque na semana passada nós tivemos o ouvidor das polícias de São Paulo aqui na unidade mesmo. Então, o ouvidor da polícia veio falando conosco também, o Claudinho, dá um abraço para ele, falando desse poder de fala, também uma pessoa negra, da periferia também de São Paulo, e estando hoje num posto alto da polícia, né? Sendo um ouvidor das polícias, e fez esse poder de fala com os nossos alunos, aonde lotou o auditório, e queria saber um pouquinho do senhor, como é que foi todo esse processo, né? Mesmo com o senhor falando, né, dessa gama de justiça, mas como que foi até chegar na USP, né, na melhor faculdade que nós temos em São Paulo, todo esse processo? Bom, primeiro de tudo, a palavra é luta, né? Mas existe também contextualizações. Eu digo contextualizações porque eu digo no plural, né? Que, veja bem, uma família, né, de um jovem abastado, rico, né, que faz parte da elite brasileira, certamente o pai chegaria à mesa, primeiro de tudo teria o que comer, não é mesmo? E ali teria, seja materialmente, seja intelectualmente, a pessoa se alimentaria ali naquela mesa. E uma vez nós, né, de baixa renda, pobres, né, da periferia de São Paulo, naquela época, não tínhamos todos esses aparatos para poder instrumentalizar a nossa luta, né? Então, via a minha mãe no mercado contando as moedas para fazer a compra do mês, né? Nós, em questões de estudos, nos dedicando à escola pública, por um lado, e os patrões delas, apesar de serem sempre muito generosos, né? Mas os filhos tentam uma condição de vida totalmente diferente daquilo que a gente tinha já. Então, isso para mim foi bastante marcante, fez parte do meu processo, né? Foi um processo de luta muito grande. Os meus pais não falavam comigo sobre Dostoiévski à mesa, no almoço ou no jantar. Meus pais não falavam comigo sobre Machado de Assis. E começou por aí. Primeiramente, a minha família aceitar
que o caminho do estudo era um caminho importante se eu quisesse alçar voos mais altos. Então, começou com essa conscientização da minha própria família. Então, eu tive parcerias, né, que me ajudaram na época, começar a conscientizar a família. Então, meu pai começou, né, a entender, minha mãe começou a entender a importância do estudo para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. E aí, eles realmente começaram a pegar no pé, né, olha, não pode faltar, não pode cabular a aula, né, tenta participar de tudo, porque tudo é válido, né? E em seguida, eu, aos 17 anos, né, tive essa experiência eclesial, uma primeira experiência eclesial. O fato de ter frequentado ambiente de igreja, essas coisas, né, me fez com que eu tivesse essa proximidade a, com os estudos, né? Então, a partir daí eu comecei a aprender idiomas, etc. Mas já durante o ensino médio, aqui eu quero trazer um relato muito peculiar, né? Eu lembro que quando eu passei do oitavo ano, que hoje é nono, para o primeiro ano, no meu primeiro ano de ensino médio, eu estudei na escola Leopoldo Santana, muito conhecido por aí. E era uma escola época de grande configuração social, muita configuração, saíam já, eu tive o prazer de reencontrar colegas de turma muito bem-sucedidos, e nessa época, os meus colegas, né, pretensos colegas, encontrei-os no pátio da escola, ali a gente estava em turma, conversando e tal, e aí aconteceu um episódio. Que episódio é esse? Eu vi que eles estavam numa rodinha, sentei para conversar, e aí eles ficaram meio reticentes, meio afastados, meio assim, paralisados comigo e tal. E uma pessoa desse grupo chegou e falou para mim o seguinte: Você não reparou nada, Josimar? E eu falei: Olha, reparar no quê? Você não está vendo todo mundo aqui? Aí eu olhei para os pés. Todos estavam com uma determinada marca de tênis, muito famosa à época, né? Começa com T, né? Então, então ali eu já me senti no processo de exclusão. E o tal Timberland, né? Na época era muito famoso. Então, eu já senti excluído ali, né? Porque o meu tênis era daqueles, né, paralelos, que a minha mãe não podia, né, arcar com tênis muito caros, por conta do salário, que era muito baixo, ela era empregada doméstica. Então, ao invés de eu utilizar essa situação como um fator que me prejudicaria, eu falei: olha, eu não tenho muito o que fazer. Falei a situação para minha mãe: olha, eu posso até comprar o tênis para você, mas não vai sobrar dinheiro para eu poder pagar a conta de luz e água. Então, não vou, veja o que você vai fazer. Eu decidi que eu não ia. Falei para ela: olha, mãe, então eu não vou pedir esse tênis para a senhora, não quero que a senhora compre, porque eu acho melhor a gente ter luz e água em casa do que não ter. Parece bobo, mas isso foi interessantíssimo nessa minha trajetória, porque a partir disso eu comecei a frequentar o Centro de Estudos de Língua. Eu não tinha muita coisa, então deixa eu estudar, né? E aí comecei a frequentar o Centro de Estudos de Língua, já aos 15, 16 anos, fiz alemão no Centro de Estudos de Língua, que tem disponível, eu sei que tem disponível no Estado, ainda como política pública. Aos 17 anos eu ingresso no seminário, então tenho essa oportunidade também de viajar, né, para fora, inclusive. Volto do seminário e me vejo com vontade de sonhar mais alto, né? Eu não me via como padre à época, eu queria entender um pouco mais sobre mim. E aí volto, já, né, tinha começado a estudar filosofia, terminei de fazer a faculdade de filosofia e fui dar aula como professor do Estado, né? Agreguei ali, vi que ali como professor eu queria, mas eu queria mais um pouco. E aí eu ingresso na Universidade de São Paulo, né?
na Faculdade de Direito, lá de São Francisco, fiz um ano na Uninove, esse professor me ajudou, o Jonas, falou, olha, tenta ir por esse caminho aqui, tenta ir na universidade pública, assistir palestras na universidade pública. Lá encontrei um professor maravilhoso, Wagner Menezes, que é um dos catedráticos em Direito Internacional de lá, e ele me potencializou novamente, me adotou, me apadrinhou, né? E ele, desde o começo da graduação até o final, ele foi o professor que me instruiu na minha tese de laurea, que significa TCC, depois nas outras etapas, no mestrado e no doutorado. Então, e tudo isso a minha família por trás, incentivando, né? Minha mãe chegou até o ensino médio, meu pai não terminou o ensino médio, eu fui o primeiro negro da minha família a obter o título, né, de bacharel. De toda a história da minha família, eu sou o único a possuir o título de bacharel em Direito, e isso me incentivou ainda mais. Eu lembro que o meu primeiro caso foi uma mãe que precisava de uma medida de segurança porque a criança dela não tinha possibilidade de ter vaga na creche, não tinha vaga na creche ali. Então, quando o juiz proferiu a sentença, a liminar ali, eu me alegrei, eu chorei junto com a mãe, né? Porque eu vi a justiça sendo feita e eu vi eu fazendo justiça com as minhas próprias mãos de uma outra maneira. Muito bonito, né? Uma gama, uma história, né, que você conta, e é a história de muitos de nós, né? A sua fala é uma fala de muitos de nós até hoje, né? Do jovem periférico, negro, nessa história, né? Da gente ter ali, querer ter o tênis da marca, a roupa da marca, ou pagar a conta de luz, de água, aluguel ali para se manter. Nesse processo que você disse, e a gente entra aí nesse item que eu acho importante, e eu queria ouvir a sua opinião, claro, das políticas públicas. Você disse isso, né, na sua fala agora, e isso entra ali nos direitos humanos, nessa política pública que às vezes as pessoas acham que não é direito das pessoas, e né, eu sempre falo isso, né, pela luta que eu tenho, pela luta que eu tenho com o autismo, e eu sempre falo das políticas públicas que há no CRAS, né, para as pessoas, para nós, jovens, e que seja para toda a população, que não, a política pública não é só para a classe C, para a classe D e sim para todo ser humano. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre as políticas públicas. Os direitos humanos, como vocês conseguiram verificar, permeou toda a minha vida, do nascimento até hoje, porque do nascimento eu nasço 6 meses e meio, vou para um hospital público chamado Darcy Vargas, referência no atendimento neonatal, né, em São Paulo, e vou me desenvolvendo também permeado pelos direitos humanos. Né? Os direitos humanos o que são os direitos humanos? É uma linha tênue, reta, a qual não se pode, de jeito nenhum, pensar algo abaixo desta linha. É algo comum a todos os humanos, é universal a todos os humanos. É por isso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque abrange a todos os seres humanos. Não é? Não existe seres humanos, isso eu gostaria que gentilmente vocês gravassem no coração, não existem seres humanos de segunda categoria. Não existe seres humanos de segunda categoria. Todos somos humanos, independente do credo, do que fez, das orientações, da religião, enfim, qualquer aspecto. E o que nós vemos hoje, não é? Evidentemente, é a classificação de seres humanos em castas, não é mesmo? Então, existem seres humanos que têm mais dignidade do que outros. E se nós partirmos desta visão, que é uma visão meritocrática, no Brasil de 2023, essa visão não se sustenta na realidade. Porque uma visão meritocrática no Brasil
não consegue abarcar o Josimar, que chorou lá porque não tinha o devido tênis, não é? Na linha de chegada, sentimentalmente, psicologicamente, eu já chegaria atrasado. Ou na linha de partida, eu sairia depois. Porque os outros tiveram condições materiais de arcar com aquilo. Aquilo trouxe, querendo ou não, um gozo psicológico, um prazer para eles, que, diante de algumas situações, eles conseguiriam lidar, né, que foram até causou motivações para eles. E para um estudo, para eles seria mais tranquilo, né, porque afinal eles não teriam que preocupar no engajamento social, porque não teriam tênis, etc, etc, não. Mas para mim já foi mais difícil, porque de certa forma esse tênis para mim representou uma negação, representou uma alienação daquilo que todo mundo tinha e eu não tinha o prazer de ter. Então, a gente não pode deixar de falar sobre meritocracia. Por mais que você se esforce e lute absolutamente no Brasil, a realidade é, se você é negro, se você vem da favela, da periferia, das comunidades, seja o nome que a gente colocar, a sua luta tem que ser 2 vezes maior. A primeira luta do negro periférico é para ele se manter vivo. Essa é a primeira luta. Porque na rua, no Capão Redondo, eu fui da época do Rota na Rua, não sei se vocês conhecem essa época aí. Então, a época do Rota na Rua é o seguinte: a Rota atirava e depois perguntava o nome da pessoa, né? A pessoa já estava lá no chão, ela perguntava qual era o nome da pessoa. Acho que ela, além de redentora do crime, considerava-se talvez uma que ressuscitasse os mortos, né? Enfim. Então, eu tenho uma crítica, né? Porque na periferia os policiais abordam um estilo peculiar, um perfil muito peculiar. E aí essa nossa narrativa é transformada hoje, né, por alguns segmentos da sociedade como um mimimi, como uma mera reclamação. E aí, talvez uma outra questão que surja, né, e que é falado muito, é a seguinte: trabalha que passa, você está reclamando demais, né? É todo um discurso da narrativa que serve à meritocracia, que quer silenciar as vozes, os corpos, né, negros e também das diversidades, que querem silenciar em todos os âmbitos, para que não se reclame pelos seus direitos o mínimo possível. Ou vocês acham normal o motoboy que está fazendo a entrega na pizzaria chegar no final do dia e não recolher o mínimo para poder levar uma pizza com refrigerante para a própria casa, para o próprio filho, gente? Como que nós podemos banalizar o mal dessa forma? Então, a sociedade brasileira, ela escolhe fugir dos direitos humanos em alguma época, né? Em também retrospectiva ao que aconteceu na ditadura militar, em 1964, nós vivemos os esquícios da ditadura militar, nós somos filhos da ditadura militar, nós vivemos uma ditadura velada no Brasil, de certa forma, né? E nós abrangemos isso para todos os canais, seja você, estudante que está aí na luta, tentando terminar o ensino médio, numa escola que o governo ou que a elite do Brasil pensa que é o máximo, não é? Que é algo maravilhoso, não é? Mas que falta muito ainda para a gente conseguir. E que e aí eu honro e eu enalteço esse esforço do CEL, Guarapiranga, do coordenador do Polo, Henrico, para
promovendo a dignidade ao acesso a educação que gera direitos humanos. Porque vocês conhecerem os direitos de vocês, é vocês falarem, olha, vocês passaram do limite, vocês precisam aprender a nos respeitar. A respeitar. Respeitar significa quando você está dentro do shopping, você não deve de ser perseguido porque você está ali. Ao entrar no ônibus, porque você não tem condições de pagar uma passagem, vocês têm que saber que vocês, ao ingressar e colocar o pé direito dentro da escada do ônibus, a empresa contratada do ônibus tem a obrigação de levar vocês até o final do destino. Porque vocês têm direito de ir e vir. Não é brincadeira, gente. Os direitos humanos estão exalando na nossa sociedade. A cada minuto, a cada instante, nós somos convocados a invocar os direitos humanos em favor da gente. Vocês não podem demorar a serem atendidos, pessoas que possuem câncer, doenças terminais ou doenças crônicas, não podem ficar mais de 5 minutos em nenhuma fila esperando. Isso é direito humano, não é? Você que é estudante, existem formas, né, de acesso ao FIES, por exemplo. Por mais que você não alcance ali uma nota desejável, o judiciário entende que, apesar de você não ter alcançado a nota desejável, é constitucional que o FIES aprove uma bolsa para você. Então, você deve de ingressar com recursos. Você vai, sei lá, querer fazer uma faculdade de medicina e você não alcançou a nota desejada no FIES, você tem a possibilidade de ingressar judicialmente para que o Estado possa garantir a sua vaga, porque é direito humano, é direito constitucional, direito à educação. Então, são muitos, nós exalamos direitos humanos. Vocês têm o direito de terem a melhor aula, vocês têm o direito de terem o melhor professor, vocês têm o direito de ter a melhor infraestrutura. Então, a partir disso, os direitos humanos me encantou e fez com que eu abrisse meus olhos, porque aí passou a melhorar a minha qualidade de vida, eu passei a exigir com que esses direitos fossem prevalecidos a mim, aos meus, não é? E trabalhar com os direitos humanos é minha grande paixão, né? Então, eu lembro quando eu era professor da escola de Bialdi, nós fizemos uma mini ONU, chamamos embaixadores, diplomatas lá, a gente conseguiu reunir, fazer um debate acerca dos direitos humanos, numa compreensão mundial, mas também local, não é? O kit política pública não tinha sido alcançado ainda no local ali, na Zona Sul de São Paulo. Enfim, depois, agora em julho, eu tive em Roma um acesso à FAO, né? Eu tive durante o mês de julho todo lá, no Fundo Agroalimentar das Nações Unidas, e o que está sendo discutido é justamente a seguinte questão: como que os países mais ricos do mundo e que produzem mais em quesitos de alimentos são os países que mais têm um índice de fome. Então, o mundo está discutindo isso. Sabe o que é você sentar do lado, secretário do Xi Jinping, o outro secretário do primeiro-ministro Hollande Blake, ou sabe, todo mundo reunido discutindo uma única coisa. Como que pode as pessoas ainda em pleno século XXI, 2023, estarem passando fome? Então, aí mesmo na Zona Sul de São Paulo,
Nós podemos ver perto da gente, do lado da escola, você pode encontrar situações dessas. E ainda há quem diga que a pessoa passa fome porque ela não quer saber de trabalhar, gente. Então, tem um lado dos direitos humanos, mas tem um lado também que é da psicologia, que eu gosto também. Nós caímos também numa perversidade muito grande, né? Nós vamos pervertendo o pensamento, nós vamos invertendo o pensamento para agregar uma prática que, no fundo, condena nós mesmos. Né? Porque então a gente não tem essa possibilidade de enxergar que, no fundo, a gente teria, assim, nós também somos pobres. Né? Se você trabalha, se você não é bilionário no Brasil, você faz parte da classe média e você também é pobre. Né? O iPhone 14, a doce ilusão, né, do capitalismo, né? Não estou aqui condenando o sistema econômico, porque nós todos vivemos pelo capitalismo. Mas o perigoso é a gente, por, sei lá, ter um celularzinho melhor, achar-nos já donos dos meios de produção e possuímos todas as possibilidades de... Pronto, agora nós somos ricos. Nós saímos aí de revoada, né, consumimos o uísque dos mais caros, na casa que a gente alugou tinha uma piscina, a gente deu uma mega festa, mas na segunda-feira você tem que levantar para ir trabalhar para pagar aquelas contas que você fez. Essa é a realidade no crua. Né? O Instagram está aí, não existe gente infeliz no Instagram. Não é? Então, lidar com os direitos humanos é também ter um choque de realidade. Eu não sei se vocês esperavam que eu viesse aqui trazendo para vocês leis. E eu posso trazer tranquilamente no próximo momento, né? Trazer para vocês leis, artigos, resoluções, acordos e tratados internacionais sobre os direitos humanos. Mas eu quis antes falar sobre direitos humanos na prática. Não é? Na prática. O começo dos direitos humanos, gente, é empatia. É verdade, professor Josimar. É esse processo, o senhor falando, e passa, acredito eu, para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, esse processo mesmo que a gente vivencia diariamente. Toda a sua fala, nós jovens da periferia, né, relata isso, né? Toda essa sua fala, né? Então, esse processo da meritocracia, para quem é negro, esse processo desse medo, né, que a gente falou, os alunos falaram nesse processo também com o ouvidor da polícia, o medo de sair na rua, desse processo o senhor diz do jovem hoje, né, da gente ir ao shopping, ao mercado, do segurança ali, né, tá rodeando ali o jovem, né, nesse processo, esse direito à alimentação, que isso, após a pandemia, isso ficou mais evidente, né? A gente vê ali a evidência da total, né? Nesse processo ali da fome, das pessoas estarem com fome. E o processo que eu volto da meritocracia, não tem como a gente estar ali, né? Eu, né, na minha concepção, da gente estar ali para a par com o outro, se a gente não está bem alimentado, se a gente não está bem cuidado, a nossa segurança. E também um fator que eu queria que o senhor falasse, rapidamente também, nosso tempo, né? Sobre a intolerância, que eu acho que é muita importância desse processo da intolerância, né? No Brasil, ao longo desse tempo, houve, né, por um processo político também que nós tivemos, mas desse processo de religiões, né? Então, nós contra eles, a sua religião não é aceita, né, enfim, por Deus, nesse processo. Como o senhor, né,
que estudou, enfim, é mestre nisso, sobre os direitos humanos referente à religião, ainda mais as religiões de matrizes africanas, que são tão condenadas por outras ou por outros, e eu que tenho alunos, o senhor também, alunos também de matrizes africanas, e eu relato que às vezes eles ficam assim, olha, professora, eu não quero que espalhe para o outro, mas eu só estou explicando para o senhor, porque eu não quero retaliações do outro, né? Assim, e é esse processo que fica, e hoje eu vejo muito após esse processo de eleições, que ficou muito latente, né? A gente vê rapidamente, até mesmo um caso que apareceu, né, aqui, de que um motorista de Uber não quis aceitar a corrida porque as pessoas eram né, da religião de matriz africana e estavam com seus aparatos. Então, assim, é uma intolerância, né, tremenda nesse processo. E nós temos que respeitar isso justamente os direitos humanos. Queria que você relatasse um pouco. Muito bem. Pergunta cabível e ótima pergunta. Muito obrigado, professor Henrique, por essa pergunta. Intolerância. Falar de intolerância no Brasil é entender que no Brasil as religiões de matriz africana são criminalizadas. Pelo menos nós sabemos, desde a ditadura militar, nós sabemos que as religiões, muitos terreiros de candomblé na Bahia, em 64, nos anos seguintes, foram impedidos de abrir, né, acusadas de culto demoníaco, né, pelos, então, generais, né, à época, ditadores. Então, as religiões de matriz africana têm um histórico de sofrimento. Primeiro, são trazidas para cá e, de alguma forma, por toda a manipulação que os próprios escravos tiveram de fazer, para que não fossem, para que resistissem, né, às opressões causadas pelos donos das colônias, pelos capatazes, pelos homens brancos. Então, a religião já sofreu alterações, porque justamente tiveram que sobreviver, né? Fala-se matriz africana porque mantiveram a sua as suas raízes na África, mas tiveram que fazer alterações para poderem sobreviver. O próprio culto aos orixás, né, manifestado, né, sob santos católicos, foi, de certa forma, uma maneira que encontraram para não sofrerem retaliações. Então a gente avança para a questão da intolerância religiosa hoje. Eu me permito comentar sobre o novo rosto, né, do clero no Brasil. Eu digo clero porque, naturalmente, eu confesso a fé católica, porém, eu entendo igualmente que eu não posso diminuir os meus irmãos, porque eles são os meus irmãos. Não é? Eles não são o que se diz que são, ou que as religiões cristãs, de certa forma, a religião cristã, sobretudo com caráter neopentecostal, né? Dizem ser, até de certa forma, alguns católicos também. Não é? Então, aqui, se há aqui nessa videoconferência algum aluno, professor ou alguma audiência que seja de matriz de religião africana, eu, Josimar Monteiro, seminarista teatino, peço desculpas por tudo que vocês sofrem por parte dos meus irmãos católicos. Vocês não merecem isso. Aliás, vocês merecem o melhor. Temos um Deus. E é isso, né? E merecem ser respeitados como seres humanos, como religiosos, enfim. Muito obrigado por fazerem o que vocês fazem. E obrigado por nos suportarem de alguma forma, porque eu sei que é difícil, tá? Então, após essas escusas, eu diria que essa intolerância religiosa advém também do ingresso, Henrique, do neoliberalismo dentro das religiões.
É um sistema econômico que consegue invadir as novas religiões, e essas religiões, novas religiões não, o cristianismo de certa forma, e o cristianismo passa a ser frequentado muito mais pelos empresários e pela classe média alta, pela classe alta e pela elite brasileira. Essa elite vai cedendo a esses líderes religiosos, sejam padres, católicos, pastores evangélicos, neopentecostais, vai cedendo a eles alguns favores, né? E aí a gente pode entender como favores investimentos em capelas, templos, vestimentas, contatos, network, projeções, presentinhos, não é? Tudo possível, né? Para afagar, digamos, o ego, né? Desses líderes religiosos, não é? Então, o neoliberalismo o pobre porque é preguiçoso, mas o líder religioso, ele é afagado para que, de certa forma, esses ricos sintam uma certa absolvição, né? Porque eles sabem do mal que eles fazem para a sociedade. Então, eles meio que precisavam limpar um pouco a nódia que fizeram e, de certa forma, tirar essa responsabilização e esse sentimento de culpa. Então, historicamente, o neoliberalismo age nas entranhas das religiões, sobretudo da religião cristã, e faz com que o padre o pastor corte essa questão do pobre evangélico. Ou seja, o evangelho passa a ser manipulado. Quando se fala, então, de pobre numa igreja que é dito desse movimento espiritualista, esse pobre não é considerado mais como pobre materialmente, mas é só o pobre espiritual. E sobre o rico nem se fala, porque não se pode condenar o rico, não o rico que está financiando. Então, de certa forma, essa intolerância é muito mais movimentada, é muito mais motivada por esse movimento neoliberal que ingressa dentro das entranhas da religião, não é? Então, há, né, de certa forma, essa consideração. E quem fala isso é o padre Manuel Godoy, no seu livro O Novo Rosto do Clero, e é um padre muito interessante, ele fala isso no livro dele, e é muito bom entender esse processo, não é? Porque também há essa intolerância também, há motivos socioeconômicos para essa intolerância religiosa, né? Então a gente precisa entender isso, né? Que também existem motivos socioeconômicos, né? É uma elite branca, é uma elite heteronormativa, é uma elite que tem os seus preferidos. E os seus preferidos não são os negros e não são os pobres. E o candomblé, o terreiro, é o lugar de quem? É o lugar dos pretos, é o lugar dos pobres. Dentro do terreiro, o seu irmão de santo pode ser um cirurgião. E você atua no telemarketing. Vocês sabem que é assim. Dentro do terreiro, o seu pai de santo pode rodar um acarajé no dendê. E você pode ser um neurologista, mas ele é seu pai de santo. Você deve respeito a ele. Então, a lógica, né, da vivência dos orixás dentro do terreiro subverte ou modifica aquilo que o neoliberalismo, né, com que esse capitalismo selvagem lida, né? Porque para o capitalismo selvagem, o médico será sempre o médico, estará no grau maior, e quem roda a acarajé no dendê é o grau menor, né? Então, aí a partir disso, não só, né, a intolerância das religiões de matriz africana, mas nós verificamos, por exemplo, o Papa Francisco, né, que é um Papa mais aberto, é um Papa que
convidou, né, por exemplo, os budistas para uma reunião essa semana, esses últimos dias, e nós vemos os ataques ao próprio Papa dos próprios católicos, né, porque não conseguem lidar, né, com essas mudanças que são evangélicas, que não são humanas, né, que provém do evangelho e que são necessárias à nossa sociedade. Então, eu reitero a todos que assistem a esta live, que são de religião de matriz africana, eu reitero as minhas desculpas em nome dos católicos que um dia vos ofenderam. Gente, é um mix, né, que o professor trouxe agora para nós, né, esse processo todo que ele nos trouxe e dá gás ali, né, para outras perguntas. Mas como ele mesmo disse, né, em breve ele voltará, espero, para continuar esse processo. Hoje, nesse primeiro esquenta aí, para a gente falar um pouquinho sobre os direitos humanos. Então, a gente fez uma pincelada em todo o processo dos direitos humanos, né? Então, o professor ele trouxe, falando da origem aqui do Capão Redondo, próximo de nós, né? E falando de toda a importância da educação. A educação mudou a vida dele, né? E nesse processo da educação, trouxe toda essa bagagem. Falou também um pouquinho mais sobre esse processo, né? Dos direitos humanos no nosso dia a dia. Falamos um pouquinho dessa palavra tão bonita que é a meritocracia, né? E para o jovem negro, periférico, essa palavra, ela demanda muitos cuidados e muitos anseios, né? E para algumas pessoas, né, como até mesmo o professor trouxe, e mais abastada, essa palavra sempre é elitizada, essa palavra sempre tem que ser contida, né? Ah, todo mundo tem que ser pelos seus méritos. Mas o mesmo professor ressaltou de que o jovem negro periférico ele está um pouquinho mais na frente, atrás, desculpe, porque ele não tem as mesmas condições. Então, o professor trouxe até uma relação com ele próprio, do tênis, né? Então, a pessoa que estão na Zona Sul, né? Mais próximo de outras regiões, se não no Capão, Campo Limpo, Jardim Ângela, tem condições diferentes de outros locais. Trouxe também a relação da fome, né? Como essas regiões, como a fome, né, acontece em todo esse processo. Trouxe também a relação falando sobre a religião do qual a gente terminou essa fala, falando desse processo que nós vimos ao longo do tempo, as religiões ali num contexto, mas a mais atacada nesses últimos tempos, né, nós vimos que foi a religião de matrizes africanas, por, enfim, motivos políticos também, ok, ideológico de outras religiões. Queria que o professor terminasse com a sua fala final, né? Desde já quero muito agradecer, em nome da ITEC, do Jardim Ângela, do Céu Guarapiranga, agradecer a sua presença aqui hoje, nessa live, falando um pouco, porque direitos humanos demanda muito tempo, espero contar com o senhor. Novamente peço desculpa pelas falhas técnicas, né, mas acontece, né, mas desde já agradeço o senhor por estar aí e vir aqui compartilhar um pouquinho com os nossos alunos e com a nossa comunidade escolar. Será um prazer. Sempre que convidarem, eu estarei disponível para a escola pública, sempre disponível. Afinal, eu tenho uma dívida, né, com a escola pública. Tudo eu consegui por meio da escola pública, do primeiro ano do ensino fundamental até tudo da minha vida foi pela escola pública. Então, sempre estarei disponível, contem comigo. Quero deixar uma mensagem para vocês, queridos alunos, de incentivo. Incentivo que lutem e acreditem. Não só acreditem, mas se organizem, né, para esta luta pelos sonhos de vocês. É possível. Vocês estão me vendo, não é? É possível você chegar lá. É possível vocês alcançarem os sonhos de vocês. Não pelo mérito, mas pela luta. Lutem bastante, procurem ajuda, suscitem professores. Eu também estou disponível nas redes sociais, se precisar me chamar, eu estarei disponível sempre. Procurem ajudas de pessoas que possam potencializar vocês, não é? Não se contentem, vocês nasceram para mais, não se contentem com mais ou menos,
não é? Ninguém tem que dizer qual é o lugar de vocês. Vocês estão no Capão Redondo, mas vocês também podem estar em Alphaville, podem estar no Morumbi, não porque não gostam do Capão Redondo, mas porque sabem que o lugar de vocês é onde vocês quiserem. Então lutem e pode ter certeza que terão em mim, terão no Henrico, em toda a equipe, grandes aliados e aliadas. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que estejam nos ouvindo nessa live. Aqui embaixo a gente vai deixar a descrição no vídeo, os contatos aqui, as redes sociais do professor, para vocês entrarem em contato, ver aí tudo que o professor está fazendo. E aí, de antemão, o professor já disse que vai voltar e a gente marca novamente uma live já voltada para um item específico, ou dois no máximo, para ele falar um pouquinho conosco, e você também manda sua dúvida. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Muito obrigado, viu?